Este é mais um programa do Grupo 45 Minutos. Desde 2014, um podcast feito no Nordeste para o Nordeste. Estamos disponíveis em todas as plataformas. Assine o nosso feed no Spotify, no Podcasts da Apple, no Google Podcasts e no Deezer. Para nos seguir nas redes sociais, @podcast45, no Twitter e no Instagram. E se quiser debater os assuntos do programa com a gente no WhatsApp, é só entrar no grupo do Clube 45, apoia.se/podcast45. Muito obrigado pela escolha e pela confiança. Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Mais um telecast no ar aqui nos canais do Grupo 45 Minutos para falar de Libertadores, tá? Do jogo ali que acabou na madrugada desta quinta-feira na Colômbia, Bucaramanga 1, Fortaleza também 1. O Leão do PC segue sem vencer aí na Libertadores e já acumula 6 jogos, né? Sem saber o que é vencer. Tem o jogo do Colo-Colo, né, que foi adiado, até tô colocando fora da conta aquele jogo que estava 0-0, mas em partidas finalizadas, né, 6 jogos sem vencer aí do Tricolor. Vamos falar desse jogo a partir de agora. Eu sou o Fábio Hermano, já estou conectado aqui com o Thiago Minhoca. Na direção e nos trabalhos técnicos está Márcio Souza. Você que está chegando aí, já deixa o like, tá? Super importante aí, deixa aquela curtida nesse vídeo e também se inscreve no canal, tá? A gente aí ultrapassou a marca dos 73 mil inscritos, né? 73,3 mil. Vamos firmes e fortes aí com a nossa marca de 100 mil inscritos, né? Cada dia a gente cresce mais ou menos uma centena, né? O crescimento segue contínuo aqui no 45 Minutos, graças a vocês. Bom, também agradecer aos nossos parceiros, começando com o Bet Nacional, a Bet dos brasileiros. Se você ainda não tem sua conta por lá, o QR Code está na tela para você que está acompanhando no YouTube. É só apontar a câmera do seu celular, fazer o registro lá em betnacional.bet.br, 100% regularizada e sempre prezando pelo jogo responsável, tá? Aposta é entretenimento, não é investimento, só o troquinho do pão lá na Bet Nacional. Também tem o Clube 45, que é a forma que vocês possuem de nos apoiar de forma direta. apoia.se/podcast 45. Existem várias modalidades, né, de apoio lá no nosso Clube 45 e em contrapartida, você que nos apoiar, seja qual modalidade for, você será adicionado, né, no nosso grupo do WhatsApp para interagir aqui com a galera. Bom, é isso. Sem mais delongas, né? Vamos já analisar aí Bucaramanga 1, Fortaleza 1, Thiago Minhoca, porque esse jogo tem dois prismas, né? Tem um Fortaleza que abriu 1-0, poderia ter matado o jogo, né? Teve ali pelo menos 2 oportunidades claras de fazer o 2-0 e praticamente liquidar a fatura, mas no final do jogo escapou até de ser derrotado, né? Porque o Bucaramanga fez o gol ali no pênalti e nos acréscimos, um jogador da equipe colombiana perdeu um gol incrível. Então, o que poderia ser até uma vitória também poderia ser uma derrota, né? Mas fato é que acabou no 1-1 e o Fortaleza de Juan Pablo Vojvoda segue aí sem vencer. A crise aumenta, né? A desconfiança aumenta, o poder de decisão, né? Sair da crise de fato, né? Ter um resultado positivo e me dar uma sequência positiva, porque para quem está acompanhando aqui na nossa imagem pelo YouTube, né, tá vendo ali que o calendário do Fortaleza começou a estar contabilizado aqui, pelo menos na nossa arte, a partir do jogo do Fluminense. Se a gente estivesse falando do Fortaleza, o primeiro jogo do ano fosse do Fluminense, eu não estaria tão preocupado, sabe? Porque o Fortaleza vem numa temporada péssima, né? A gente olha aí os últimos 18 jogos do Fortaleza, só foram 3 vitórias nesse período, contra 2 adversários apenas, porque 2 dessas 3 vitórias foi contra o mesmo adversário, no caso do Ferroviário, e a outra foi contra o Fluminense. Então, o Fortaleza precisa agora tentar buscar formas de vencer partidas. E eu acho que ainda algumas coisas não funcionaram. Claro que tem a ver com jogadores, com diretoria, mas eu sempre tenho ressaltado isso muito, e eu sempre falei isso, né? Desde o começo do ano, que eu enxergava um problema sério todas as vezes que eu faço perguntas do que está dando errado no Fortaleza. Sempre há uma interseção e há um significado para mim mais determinante, que é o Vojvoda, que é um ponto que eu vou até destacar mais à frente sobre
Acho que onde o Vojvoda anda se perdendo. O resultado de ontem contra o Bucaramanga, é bom lembrar, o Fortaleza teve muitos jogadores de fora, né? Já não contava com o Moisés, já não tinha Marinho, não pôde contar com o Brits, né? O Brits até soltou uma nota aí da lesão dele, né? Que ele foi para o sacrifício no Clássico Rei da final e por isso que teve um agravamento ali do entorse dele no tornozelo. Pochettino, o Martínez, que até tinha viajado, mas sentiu ali antes do jogo, não pôde atuar. E aí, devido a essas baixas no elenco, Fábio, eu gostei de algumas coisas que o Vojvoda percebeu, que aí já vou até começar a puxar por ele. Ele, por exemplo, colocou o Tinga como zagueiro pela direita. Eu já tinha comentado aqui que eu não gostava da ideia do 3-5-2 tendo, de fato, 3 zagueiros, porque nem o Mancha, nem o Davi Luiz, nem o Kusevich tinha essa característica que o Tinga tem muito bem, já deu para notar isso no jogo do Palmeiras, o quanto ele ajudava ofensivamente, né, no apoio. Né, para mim, foi até um dos principais jogadores contra o Palmeiras. E no jogo do Bucaramanga, ele foi muito bem, defensivamente, ajudando na criação. Então, ter o Tinga de volta foi importante. Outra coisa boa também para falar que o Vojvoda fez foi colocar Daverson e Alanzinho no ataque. Né? Já que você não tinha muitas peças, o Breno Lopes estava voltando, mas, obviamente, para iniciar uma partida logo de cara seria mais complicado. Então, ver o momento do Daverson, comparado do Cero, que não está jogando bem. Então, esses foram pontos importantes que o Vojvoda estabeleceu para essa partida. Só que eu acho que a alma de uma equipe, né, o coração de um funcionamento de uma equipe, Fábio, é o meio de campo. É o meio de campo. Você precisa estabelecer a ideia de quem vai estar mais numa área do campo, onde vai proteger mais, onde vai ter que criar mais. Esse meio de campo ele é fundamental. E o Vojvoda perdeu o time muito com seus meias. O Caleb, que vem jogando há muito tempo muito mal, ano passado eu nem vou considerar tanto, porque o Caleb teve lesões sérias e tudo mais, mas desde a reta final, quando ele conseguiu se recuperar de fato da lesão, agora são muitas atuações ruins. E ele, de novo, insistiu com o Caleb. Ele fez o meio de campo com o Paul, que era um jogador que vinha oscilando, não vinha jogando muito bem como primeiro volante, voltou a jogar como primeiro volante, e o Zé Wellison, que o Vojvoda tinha dado uma escanteada. Então, essa ideia meio aleatória, porque há uma semana atrás, exatamente uma semana atrás, o Fortaleza enfrentava o Vitória no Barradão, e naquele jogo de uma semana atrás, ele tinha inventado um meio de campo que ele nunca testou. Ele colocou Martínez, com o Paul Fernandes, juntamente com, acho que foi o Martínez na partida, se eu não me engano, e mesmo assim, o time também teve dificuldades. Como você vai conseguir dar um padrão de time se você sempre está intercalando todas as peças que você acaba proporcionando? Então, é um problema que ele tem ao longo desse momento da equipe, né? De toda forma, é uma questão que ele não está conseguindo melhorar. E aí, para fechar essa primeira explanação, eu acho que o resultado de ontem entra muito na conta do que o próprio Vojvoda acabou escolhendo ao longo da partida e dos jogadores em campo, né? Pikachu, o próprio Mancuso, né? O Pikachu perdendo os gols que perdeu e o Mancuso acabou desperdiçando ali, cometendo a penalidade que acabou gerando a penalidade. Então, um resultado ruim pelo que se desenhou o jogo, mas eu até tinha frisado antes que o empate não seria um resultado tão desastroso, porque o Bucaramanga, queira ou não distanciaria, e aí agora o Fortaleza se obriga nos próximos 2 jogos dentro de casa a vencer esses jogos. Eu sei que minha câmera deu uma parada agora, né? Vou tentar tirar só a câmera, mas o áudio eu estou aqui para ver se normaliza. É áudio perfeito. Só realmente a câmera aí que deu uma congelada, mas ouvimos perfeitamente, viu, Minhoca? Você continua parado, viu? Mas o áudio está 100%. Bom, falando em termos de classificação, né? Como você disse, Minhoca, o resultado não foi tão desastroso, né? O desastroso seria a derrota aí, sim. Ficaria numa situação bem delicada, mas o Fortaleza tem ali 3 pontos do Racing e 4 do Bucaramanga, né? Então não tá tão distante aí das duas equipes. Ainda tem aquele jogo contra o Colo-Colo, né? Que a gente ainda não sabe muito como vai ser definido, se vai ser remarcado, se vai ficar o 0-0 mesmo, se o Fortaleza vai ganhar os pontos, enfim, isso aí a gente não sabe, mas... Próxima semana, possivelmente, viu? Até sábado, a Conmebol deu um prazo para o Colo-Colo se defender, e aí na próxima semana, pelo menos é o que se especula na imprensa chilena, deverá sair as sanções, não sabemos ainda
qual vai ser as punições, né, que vão ser colocadas para o clube chileno. Na pior das hipóteses, né, o Fortaleza tem 2 pontos, né? Porque na tabela oficial só tá 1, porque ainda a gente não sabe qual a definição do jogo contra o Colo-Colo, mas ele tá a 3 do Bucaramanga e a 2 do Racing, né? Então, ainda dá pro Fortaleza se recuperar, né? Não tá tão aí desesperadora a situação nesse grupo, até porque tivemos muitos empates, né? Alguns empates aí entre os jogos, então ninguém conseguiu dar aquela distanciada, né? Para encaminhar a classificação, então está tudo em aberto. Fábio, enquanto você lê umas mensagens aí no chat, vou dar só aquela velho F5 aqui para ver se dá tudo certo. Beleza? Ele entra e sai, né? Entra e geralmente funciona. Enquanto isso, alguns comentários aqui. O Michel Xavier pergunta: o Fortaleza jogou bem? Vi só dos 40 em diante, não perdeu porque o jogador do Bucaramanga perdeu um gol. Mas antes do gol do Bucaramanga, né? O Minhoca até vai falar mais sobre isso. Ó, está perfeito agora, Minhoca. Você está com movimentos aí na nossa transmissão. O Michel Xavier perguntou se o Fortaleza jogou bem. Assim, o Fortaleza não vem jogando mal, né? Assim, nesse recorte dos últimos, mas também não vem jogando bem, né? Fica ali no meio termo, né? Eu acho que tem uma divisão. O Fortaleza vinha jogando muito mal antes de começar o brasileiro. Muito mal mesmo, assim. Copa do Nordeste, Campeonato Cearense, não vinha bem. E aí, quando teve a vitória sobre o Fluminense, né? Claro que algumas pessoas falam assim, pô, mas também o Fluminense quis derrubar o Mano Menezes. Eu acho que o Fluminense não jogou bem aquele jogo, mas mesmo assim, por exemplo, o Fluminense finalizou 15 vezes. Foi um jogo onde o Fortaleza deu a bola para o Fluminense. Os problemas anteriores aconteceram, certo? A grande questão é que depois vieram atuações pavorosas. A derrota para o Racing, o empate contra o Mirassol, que poderia ter sido uma derrota, o jogo contra o Colo-Colo, antes da paralisação, o primeiro tempo do Fortaleza, não foi bom. Só que a partir do jogo do Inter, vieram algumas mudanças. E eu acho que o Fortaleza melhorou nos últimos jogos. Fortaleza poderia ter vencido o Internacional, né? Acho que fez um jogo ali, né? Foi um jogo que foi um gol anulado por questão de centímetros. O jogo do Vitória, Fortaleza não se apresentou tão bem assim, mas poderia ter virado o jogo. Falhas defensivas custaram também, né? Não consegui pontuar. Contra o Palmeiras, teve a chance do empate, jogou muito bem o segundo tempo, né? E contra o Bucaramanga, o Fortaleza teve chances também, sabe? Como o Pikachu poderia ter aproveitado. É uma equipe em crise tentando se recuperar. Só que uma equipe em crise, Fábio, ela precisa saber sair dessa crise. O Fortaleza tem oportunidades. Olha que coisa. O Fortaleza teve a bola do empate contra o Palmeiras quando perdia o jogo por 2-0. Imagina você buscar um empate contra o Palmeiras exatamente no contexto que você estava, com várias ausências, com as dificuldades que tinha. Olha a moral que seria. E olha a moral se o Fortaleza tivesse ganhado do Bucaramanga, sabe? Então, nesse sentido, o Fortaleza está desperdiçando chances de até um jogo mais competitivo, que o Fortaleza está conseguindo entregar nesse momento, do que era antes. Você olha o jogo do Mirassol, você olha o jogo do Racing e olha o jogo do Colo-Colo, no primeiro tempo especificamente, né? Tem coisas que aconteceram naquele dia que voltou a se repetir contra o Bucaramanga no segundo tempo. Eu já tinha alertado, aliás, lá na rádio, já no final do primeiro tempo. O Fortaleza está começando a entregar a bola para o adversário e praticamente não gasta a bola. E aí é onde eu vou entrar, para mim, no principal culpado, né, do Fortaleza dessa temporada, que para mim é o Vojvoda. Fábio, a postura da equipe dentro de campo, ela tem a ver completamente com o que o treinador escolhe e faz nos treinamentos. Porque na hora que eu estou entregando a bola para o adversário, o Fortaleza, às vezes, faz esse tipo de jogo e ele não consegue passar 30 segundos com a bola. Por isso que eu tinha gostado do que eu tinha visto contra o Inter, do que eu tinha visto contra o Palmeiras e, em parte, contra o Vitória. Porque, fora de casa, o Fortaleza tem essa postura, de certa maneira, até acho, digamos que é mais esperado, né? O time da casa tem mais a bola, até aí tudo bem, mas ontem, no segundo tempo, ficou uns 70-30, cara. 70% da posse da bola com o Bucaramanga. Tava jogando mal o Bucaramanga, só para deixar claro, o Bucaramanga não tava jogando bem. A defesa do Fortaleza estava até conseguindo prevalecer muitas vezes. Eu gostei muito dos jogadores da defesa, né? O Mancha, Davi Luiz, que acabou saindo ali no intervalo. Só que o Fortaleza só deixava a bola com o Bucaramanga. Isso é um jogo de risco. O Fortaleza tem qualidade suficiente, jogadores de qualidade ali no banco de reservas. Qual é o jogador que eu preciso para administrar mais essa posse da bola, sabe? Para prender essa bola no ataque, para gastar tempo, para ser mais inteligente com a bola no pé. O Vojvoda não optou.
E aí eu acho que foi o erro mais grave, um erro gravíssimo, aliás, ontem. Claro que tem a culpa do Pikachu, a culpa do Mancuso e tudo mais, mas ele escolheu o Dila Borreiro, Fábio. O Dila Borreiro é a pior contratação do Fortaleza nessa temporada. A pior. Pô, Fernandes não tá bem, Ávila também, tomou a geladeira, mas o Dila Borreiro, com todo respeito ao atleta, assim, ele não sabe se portar. O último jogo dele, para ter noção, foi contra o Souza da Paraíba, pela Copa do Nordeste. Um jogo que ele entrou nos minutos finais e teve uma bola que ele dominou sem ninguém estar perto dele e ele caiu sozinho. Sabe assim, é o tipo daquele jogador que você olha assim, cara, é grotesco ver um jogador desse. Você nem imagina que esse é um jogador profissional. Então, por que apostar nesse atleta? E eu nem quero acreditar que o fato dele ter entrado em campo é porque ele é colombiano. Porque se foi por esse motivo, claro, o Vojvoda não justificou dessa maneira. O Vojvoda disse que queria jogadores que atacassem o espaço, por isso que ele apostou no Dila Borreiro. Mas você tem o Kevin. O Kevin é um jogador que ataca o espaço. O Kevin é um jogador que finaliza muito bem. É um jogador, às vezes, que exagera. E que vinha bem, né, quando entrou recentemente, né? Foi. O jogo passado, entrou Kevin e Prior. 2 jogadores que conseguiram acrescentar, sabe? E aí, ele perde o time com esses atletas, como ele perdeu em outros momentos. Desde o ano passado, se a gente for até forçar um pouco mais, há 2 anos, o Vojvoda e o Fortaleza, de uma maneira geral, e aí eu acho que é uma culpa coletiva, quando o Pedro Augusto perdeu aquele pênalti da Sul-Americana, o pênalti que valeria o título, o torcedor ficou muito irritado. O Fortaleza foi lá, tentou preservar o atleta, colocava mais nos jogos fora de casa, só que chegou um momento que quiseram renovar com o Pedro Augusto. Porque aí é onde entra. Eu entendo, e o Vojvoda e o Fortaleza, né? Tem uma atitude muito humana de tentar recuperar a pessoa, sabe? O jogador e tudo mais. Mas há momentos para isso. O Fortaleza, no ano passado, ele conseguiu, em outros momentos também, o Guilherme também estava aqui há 2 anos no Fortaleza, chegou a falar em entrevista recente, né, alguns meses atrás, que o quanto o Vojvoda apostou nele, no momento que o torcedor estava mais pegando no pé, em vários jogadores o Vojvoda conseguiu recuperar. Só que não tinha uma crise técnica. O que é o Fortaleza de 2022? O Fortaleza pós perda de título da Sul-Americana, ele tinha problemas, mas não era uma equipe, sabe assim, que a gente desconfiasse do que pudesse fazer. Hoje, qualquer adversário, Fábio, eu estou pegando esses 18 jogos, o Fortaleza teve derrota para a CRB, teve derrota para Altos, teve derrota para Souza, não conseguiu vencer um Bucaramanga que não estava bem na partida, o próprio Inter também não estava jogando tão bem assim, o Fortaleza não soube aproveitar. Então, são elementos que fazem com que a gente olhe para o time de hoje, para que num jogo como esse, só estavam, se tivesse 2-0, 3-0, dava para entender colocar o Dila Borreiro. Mas o jogador que não estava nem sendo relacionado. E tudo bem, já tinham alguns jogadores de fora. Mas não teve, foi um jogo atrás. Um jogo atrás, o Kevin e o Prior mostraram mais futebol. Por que o Dila Borreiro entrou? Entendeu? Por que no ano passado o Lucero passou 3 meses do principal centroavante da equipe sem marcar e ele não deu chance para o Kaiser? Se você for perguntar, Mioca, quem é o melhor jogador? Kaiser ou Lucero? Óbvio que é o Lucero. Mas futebol é um momento. É um momento. Você tem que olhar o Kaiser, mesmo sendo um jogador abaixo do que o Lucero, merecia ter tido uma sequência. Então é observar, porque o que me aparenta, certo? O que me aparenta é que o Vojvoda estabeleceu hierarquias. Então, Lucero, pode passar aí 3 meses, 5 meses sem marcar gol. Você ainda é meu principal atacante. No contexto que estava do ano passado, entendeu? Ele falava, não de maneira direta, mas deixa nas entrelinhas. Kaiser, você só vai jogar, meu amigo, na hora que o Lucero cansar. Isso é uma péssima mensagem dentro do elenco. Hoje, quando você coloca um lateral direito para jogar na esquerda, como é o caso do Mancuso, qual o recado que ele dá para os outros laterais esquerdos? Olha, entre vocês e o Mancuso, eu prefiro o Mancuso jogando do lado esquerdo. Olha o ambiente que isso torna, entendeu? Olha o ambiente que, por exemplo, um garoto como o Prior e o Kevin, tipo, cara, eu entrei bem no jogo passado, a gente poderia ter empatado, a gente criou possibilidades de gol para os nossos companheiros, e quem vai ganhar a chance agora num jogo tão importante como esse é o Dila Borreiro, pô. Num contexto desse, de um placar tão mínimo, sabe? E ele não ajudou em nada. Ele não deu a tal... Ele não atacou os espaços. Teve uma jogada que o Dila Borreiro chocou com um jogador, caiu no chão, sabe assim, colocando a mão na cabeça, eu falei, só pode estar com peso na consciência, né? Porque
Não tem como esse jogador, nesse exato momento da temporada, ele é para ser um jogador tal qual o que aconteceu com o Pedro Augusto, tal qual o que aconteceu com o Felipe Jonathan. É um jogador hoje incapaz de estar no Fortaleza. E eu até trago isso para até explicar um contexto que muitos torcedores acabam fazendo, que mas tem que mandar o Marinho embora, tem que mandar agora o Pikachu embora, manda o Ávila embora, daqui a pouco vai ser o Davi Luiz, daqui a pouco vai ser o Tinga. Jogadores que ainda podem se recuperar. O Pikachu, por exemplo, foi muito culpado por conta desse resultado. Mas o Pikachu, ele não pode ser mandado embora por conta desse erro, porque todos os jogadores vão errar. Até mesmo o Priol, até mesmo o Kevin, até mesmo o Gustavo Mancha, jogadores que hoje o torcedor gosta, vão errar também. Agora, não dá para admitir um jogador que não entregou. Mas assim, quando ele não entregou nada de futebol. Um jogador que não sabe dominar uma bola, não sabe marcar ninguém. Qual foi? Esse, para mim, foi o erro mais grave do Vojvoda na partida ontem, sabe? É muito grave você apostar no atleta que não oferece nada. Nada, simplesmente nada. Então, assim, era para ser, tipo, a partir de agora, acabou. E ele não ter feito isso. Paul Fernandes errou demais no jogo do Racing, jogou de titular contra o Mirassol. Eu não tô lembrado se foi contra o Mirassol ou foi contra o Colo-Colo. Foi contra o Colo-Colo. Então, assim, quando ele olha para um jogador que tá mal, o Caleb, por exemplo, o Caleb há muito tempo tá mal. Aí o Caleb, então, agora, a hierarquia dele, já que não tem o Pochettino, não tem o Martins, vai ter que ser o Caleb. Qual o recado que ele passa pro elenco? Olha, Priol, desculpa, você é um garoto, você tem bola, mas você não vai conseguir ser titular dessa equipe. Infelizmente, você não vai, sabe? É por isso que eu me questiono se, por acaso, esses jovens atletas, e ele já fez isso com o Mancha, né? Ele conseguiu, por exemplo, tirar o Tite. Por que não fazer isso com os demais atletas? Ver o tempo de um jogador que está numa crescente. Ele perde o tempo. Como ele fez isso com o Zé Wellison, com o Rosseto. Os caras estavam bem. O Rosseto jogou na final do Campeonato Cearense. Acho que passou 8, 9 jogos. E até bizarro, porque no jogo do CRB, se eu não me engano, acho que foi entre as finais, ele colocou o Pedro Augusto. Ele não colocou o Rosseto. Hoje, dia 24 de abril, o Pedro Augusto está para sair do Fortaleza e o Rosseto aqui está no elenco. Ele não... E perceba, se daqui a algum tempo o Dila Borreiro sair e o Priol ficar, por que o Dila Borreiro entrou nesse jogo? Se ele não vai ser mais utilizado, como o Pedro Augusto, naquele momento, não seria mais utilizado, entendeu? É não perceber o óbvio. E o Vojvoda vai construindo essa crise, ele é o principal responsável, porque não entende os momentos. Porque é um time que vai perdendo confiança, é um time que hoje o Davi Luiz joga bem, mas daqui ele pode jogar mal, aquele que jogou mal pode jogar bem. Imagina se o Dila Borreiro tivesse jogado bem ontem, sabe? Ia ser, então, um sinal de que o Vojvoda estava certo? Não, claro que não. Porque o futebol, ele é um processo, é você olhar uma sequência. Da maneira como tá, e aí para encerrar, o Vojvoda, eu vou até pegar um comentário que eu vi do Fortaleza. É um sorteio de bingo. Como é que eu vou montar meu meio de campo? Tem aqui as bolinhas dos meias. A primeira bolinha é Zé Wellison. Ei, Zé Wellison. A segunda bolinha é Paul Fernandes. A terceira é Caleb. Pronto, é isso. Então, assim, e olha que o Caleb meio que já é uma bolinha para ele já garantida, né? Então, é isso. Quando o treinador não percebe a crise que o time está e da maneira, ele está sendo negligente com a crise do time. Negligente. Colocar o Dila Borreiro ontem foi uma negligência absurda. E que qualquer treinador que não fosse o Vojvoda, estaria sendo demitido hoje. Não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida. Esse tipo de escolha e essa política interna de querer recuperar atletas em momentos indevidos não faz sentido. E o Fortaleza, se for por esse caminho, principalmente com as ausências que tem atualmente, é muito difícil imaginar que essa crise vai passar tão logo. O Vitor Hugo fala que o Vojvoda segue sendo o personagem central dos erros do Fortaleza. Espero que ele consiga ter mais critério nas próximas decisões, que pense melhor antes de escalar e mudar o time. Tá difícil, Porque além da questão do desempenho, né, tem a questão das escolhas, né? Porque se todo mundo... Não, ele tá botando o melhor time, as escolhas estão certas, né? O crédito é maior, né? Mas quando você vê decisões questionáveis, né? Essa do Kevin não ter entrado ontem... em detrimento do Dylan Borreiro, assim, não tem justificativa, né? Assim, um jogador que não jogava há muito tempo. Só lembrando, o Kevin entrou nos 2 últimos jogos contra Vitória e Palmeiras, quando o Fortaleza já perdia. Isso. Quando o Fortaleza já perdia. Eu não lembro a última vez que o Kevin entrou durante uma partida em que o Fortaleza vencia ou empatava, sabe? É como se ele dissesse pro garoto: eu não confio em você. Eu não acredito que você vai ser capaz de dar o que eu quero. Eu prefiro acreditar nesse jogador aqui que eu mal relacionava.
Por isso que, assim, me pareceu... Ou então, assim, espero que o Vojvoda não pensou nisso, né? Mas, já tô aqui com a 1-0, vitória encaminhada, vamos ter espaço agora, o Dylan Borreiro vai entrar, vai retomar a confiança e vou ter mais uma opção. Só se foi isso, né? Porque assim, aí leu muito errado. Primeiro, o time tá em crise. Se o time viesse de 2 vitórias, sabe? Se tivesse 3-0 ontem, beleza. Isso, tinha contexto para isso, sabe? Aí o time tá mal, a postura do time é: eu vou entregar a bola para o adversário, aí eu vou colocar um atleta que hoje, e aí é a minha visão, é o pior jogador do Fortaleza. Pior, porque ele não ajuda taticamente, tecnicamente, ele não é inteligente emocionalmente falando, porque essa disputa de bola, que ele cai no chão ali alegando uma pancada na cabeça, não foi nada. É porque ele tentou fazer uma cera para ganhar um tempo, sabe assim? É um jogador inútil hoje, infelizmente, sabe? Porque, com todo respeito ao atleta, e ele parece ser um cara muito gente boa, né? O Dylan Borreiro, ele é muito, enfim, cara ali good vibes e tal. Mas, cara, é futebol. Carismático. É futebol. É por isso que eu tava frisando isso. O Pedro Augusto, um cara super gente boa. Aí, porque o cara é gente boa, você vai colocar... sempre foi futebol. Sempre vai ser futebol. É aquela coisa. O caso do Davidson, né? Que a gente falou aqui da outra vez, sabe? Eu acho que foi com você. O Davidson tá lá fazendo lá aquelas coisas dele, fazendo flexão e dando as cambalhotas dele e simulando e tudo mais. Mas quem é que tá entregando bola hoje? É o Davidson ou o Lucero? Cara, é olhar o momento. O Davidson ontem deu as 2 bolas pro Pikachu fazer o gol. Eu vou até daqui a pouco analisar. O Davidson tá sendo uma peça importantíssima. Que bom que o Davidson chegou pro Fortaleza. Porque tá dando mais qualidade, sabe? E eu espero que o Vojvoda continue enxergando isso. Para não dar de novo oportunidade pro Lucero enquanto ele não se recupera. O Lucero vai ter que ter oportunidade? Claro que vai ter que ter oportunidade. Mas para isso, é estabelecer, esse aqui é o jogador principal agora. O jogador principal do ataque agora, a referência é o Davidson. Então, assim, é olhar o momento do atleta. E ele vai... Assim, aquela coisa, no jogo contra o Sport, se ele entra com o Lucero, se ele entra com outro jogador, assim, meio aleatoriamente, sabe? Não tem como a gente não criticar essas escolhas da maneira... Porque ele também não estabelece muito o critério dele. Ele está fazendo tal qual tivesse uma espinha dorsal, tivesse bons resultados. E eu acho que, nesse caminho, infelizmente, o Fortaleza deve ter muitos fracassos na temporada, porque não é um time nada confiável, contra ninguém. Eu já cheguei a falar aqui algumas vezes. O Fortaleza é uma das equipes brasileiras, sem tanto orçamento, que é capaz de vencer qualquer equipe na América do Sul. Qualquer equipe. Hoje, o Fortaleza ele é capaz de perder de qualquer equipe. Qualquer cenário. Pode perder para o Retrô, pode perder para o Sport, que até agora não venceu um jogo sequer, porque o Fortaleza permite isso para o adversário. Até porque ele já perdeu para times piores nessa temporada. Então, para mim, esse é o ponto de partida. O Vojvoda precisa parar de querer recuperar atleta num contexto que uma crise... O mais importante agora é o clube, é o time dentro de campo. E não é um jogador específico. Não pode estar tendo momento de carência, né? Não é nem carência, de acolhimento nesse exato momento para um atleta que no momento não está confiante. E aí, enfim, já estou até me repetindo. Muito bem, né? O Fortaleza que tem uma sequência aí, Thiago Minhoca. São 2 jogos fora de casa, mas em tese são jogos para recuperação. 3. Né? O Sport... são 3, né? Contando com o São Paulo. Mas tô contando os mais viáveis, não, né? De você... Hoje é quinta, né? Hoje é 24. Na próxima sexta, já vai ter acontecido os 3 jogos, para ter noção. Isso. Entendeu? Porque joga no sábado, joga na terça e joga na sexta. Então é um calendário muito pesado. Por isso que desperdiçar essa vitória foi muito ruim, porque a cada jogo vai só piorando em termos de logística, né? E de cansaço e de viagens envolvidas e por conta dos lesionados, sabe? Talvez o Pochettino seja o que vai voltar, porque o Moisés talvez não vai voltar agora, né? O Martínez pode ser que se recupere também. Moisés, acredito que não. Brits, possivelmente não. Brits já até comunicou aí que vai precisar de mais um tempo. Então, devido a essas ausências, fica muito escasso. E aí você vai ter que insistir mais no Alanzinho, vai se desgastar. Vai ter que insistir mais no Davidson, que vai se desgastar. No Sacha, enfim, jogadores que você precisa ter uma base. Só que é isso. Ele não conseguiu resolver antes. Em meio à tempestade, agora até usei esse termo aqui da última vez. Agora ele vai ser obrigado a manter o time, né? Isso. Ele, assim, ele tá no meio da tempestade e as condições climáticas pioraram ainda, sabe? Começou a ter... Ele já não estava no carro bom.
E aí ele dificultou mais ainda, porque agora aumentou mais a chuva, aumentou mais o vento. Enfim, é isso. Enquanto ele não puder corrigir, o quanto antes vai continuar tendo dificuldades. Mas esses 3 jogos aí fora de casa, que ele vai ter praticamente daqui a uma semana, Fortaleza precisa tentar sobreviver ao longo desses jogos, sabe? Porque não ter um prejuízo muito grande na Copa do Brasil, é tentar não perder o jogo pro Sport. Eu sei que todo mundo, assim, todo torcedor quer, não, vence o Sport, vence logo o Retrô e negocia um empate contra o São Paulo. Se fosse para estabelecer uma ideia que o torcedor mais, assim, querendo, o ideal, né, para o torcedor. Mas nesse exato momento só não perde pro Sport, porque se perder pro Sport, olha o recado que dá. Você tá perdendo pro Lanterna, pro time em crise, com o Pepa ameaçado. Aí quando perde pro Sport, aí o problema não é mais nem você, né? O pior time do campeonato, você tá perdendo para ele, entendeu? Aí você não ganha do Retrô, ou perde pro Retrô, sabe? Não consegue mais vencer uma equipe que tá na Série C. E aí depois contra o São Paulo se torna aquele jogo, mesmo o São Paulo não tá jogando tão bem, mas o São Paulo tá, acho que 9 jogos, 8 jogos. Perde, né? O São Paulo empata muito, mas não perde, né? Empata muito. Então, assim, qual o cenário que o Fortaleza vai conseguir entregar? E ele vai perdendo, a cada jogo ele vai perdendo a oportunidade de ter uma vitória, para dar um pouco mais de tranquilidade. Ou se lá, perde ali, mas ganha aqui, ganha acolá, empata um, perde outro. Mas é isso. Se você olha, 18 jogos, 3 vitórias. 3 vitórias em 18 jogos, meu amigo, é um caminho que o clube está indo para o buraco. Muito bem. O Nordeste brasileiro aqui, nosso internauta, fala que o Vojvoda tem que botar a garotada para jogar. É um pedido de muita gente da torcida, né? Dar mais minutagem aí para a garotada, que quando entra bem, né? Precisa ter sequência aí na equipe. Bom, vamos para o campinho ou quer completar mais alguma coisa sobre o jogo, Thiago Minhoca? Porque foi um jogo que Fortaleza teve menos posse de bola, mas em termos de chances perigosas, criou mais, né? Teve bola na trave, teve 6 finalizações no alvo, né? Teve chute Lembrou pra o Fortaleza fora. do ano passado, né? Fortaleza da Série A do ano passado, que não tinha tanta posse e que era um clube que conseguia criar suas chances. Só que no ano passado era letal, né? Fortaleza fazia o gol. Nesse caso, acabou não fazendo. Mas a gente pode ir já para o campinho, já para falar, porque tem muitos jogadores que aí a gente vai gastar um tempinho aí para comentar. Muito bem. Belo campinho aí, Márcio Souza já colocou na tela. Já meteu o vermelho no Vojvoda. É só a prancheta. Só a prancheta. O João Ricardo não trabalhou tanto, né, nesse jogo. Mas eu não gostei muito da saída de bola do João, não. O João saiu mal. E eu vou colocar um jogo ruim para o João, porque as saídas de bola dele geraram muito perigo, muito perigo. Perdeu algumas jogadas, uma delas foi até uma que o Davi Luiz se choca ali, né? Tem uma pancada na cabeça. Eu senti que o João Ricardo não estava passando a devida segurança nas bolas alçadas na área. Não chegou a trabalhar tanto. O pênalti foi mal batido, né? Mas acabou dando muito certo lá pro Bucaramanga, né? Que a bola bate no travessão e ainda bate dentro do gol. Não dava também para cobrar ele ali na penalidade. E no mais, assim, eu não senti que ele trabalhou tanto. Só que como ele não trabalhou tanto, e das vezes que ele teve que trabalhar foram mais em saídas de bola, e essas saídas de bola eu senti que ele não teve tão bem, eu colocaria um jogo ruim muito por conta desse fator. Mas para mim ainda é titular, é um dos melhores jogadores do Fortaleza desde o ano passado. Falando do pênalti do Bucaramanga, né? Ninguém pediu o gol, né? Foi curioso, né? Ninguém percebeu, né? Até o jogador que cobrou, ele tava aceitando, perdi, não entrou. E aí o VAR chamou e confirmou o gol. Curioso, né? Porque geralmente todo mundo reclama, né? Não entrou, enfim, quando é lance assim que vai ali perto da linha, né? Na dúvida, todo mundo reclama. Ninguém do Bucaramanga pediu o gol, né? E aí o VAR depois, acertadamente, entrou bastante, né? O pênalti do Bucaramanga que decretou o empate. Bom, vamos para a zaga. Temos Tinga, né? A novidade, Davi Luiz e Mancha. Cara, eu gostei muito da zaga. Mancha e Davi Luiz, por exemplo, fizeram um papel muito importante no primeiro tempo com antecipações. O Mancha, por exemplo, recuperou 4 bolas no primeiro tempo. Para mim, foi um dos principais jogadores da defesa. Eu vou colocar jogou bem para o Mancha, certo? Um verde musgo para ele, que eu acho que ele tomou amarelo, ele correu um certo risco, mas é um jogador com muita qualidade ali, mas ele ganhou alguns duelos bem interessantes ao longo da
da partida, conseguiu fazer um bom jogo, gostei do jogo dele. Não foi excepcional, mas ganhou, teve uma jogada de cabeça que ele ganhou no ataque também. Teve alguns momentos que eu gostei muito dele. Poderia ter sido um verde mais forte, mas teve alguns momentos que eu senti que ele se colocou em risco e também tem muito a ver com o esquema tático. O Davi Luiz também, eu vou colocar um bem também para ele, igual do Mancha. Ele fez também uma boa partida de antecipação, levou uma pancada na cabeça, vai ficar de fora aí 2 jogos, né? Porque foi dado a concussão para ele. Só no intervalo do jogo, é bom lembrar. Ele ainda terminou o primeiro tempo, então não deve enfrentar o Sport e também o Retrô. São 5 dias, né? Mas eu acho que... não sei se tem a ver, se é um jogo ou 2 jogos, uma coisa assim, não tô lembrado. Acho que são 5... Eu acho que pega só vamos lá, quinta, sexta, sábado, domingo e segunda, né? E Retrô, em tese, que é terça, ele estaria disponível, né? Mas isso. contra o Sport é desfalque certo, né? Isso. E aí eu até acho que eu até tinha comentado aqui antes, né, no último jogo, que eu acho que talvez o melhor trio hoje para o Fortaleza seja Tinga, Kusevich e Mancha. O Davi Luiz te dá muita qualidade no passe. E o Davi Luiz tem sido uma peça muito importante na liderança dentro de campo, assim, sabe? O Tinga mesmo foi... Aqui eu vou destacar mais forte, né? O Tinga pode botar o verde mais forte possível. O Tinga, além de ter jogado muito bem defensivamente e apoiou também muito bem, o papel de liderança dele, quando o Mancha tomou o amarelo, ele já foi conversar com o Mancha exatamente como se portar dentro de campo, para não, né, tomar nenhuma decisão errada ali ao longo da partida. Então o Tinga foi muito importante, já tinha entrado muito bem contra o Palmeiras e ganhou essa nota mais alta aí por ter sido, de fato, um jogador bem útil. Esse 3-5-2 com o Tinga, de fato, acaba sendo melhor. Vai ter erros, só para deixar claro, vai. E aí eu não quero, assim, pelo menos eu não vou ser... Porque tem muito torcedor que não gosta do Tinga, e quando o Tinga estiver mal, vai aparecer fora Tinga. Então, assim, eu acho um absurdo utilizar essa métrica do o cara erra, então o cara tem que ir embora. Aí, durante o ano, vai terminar com um jogador, 2 jogadores. Né? Na prática, todo mundo vai errar. E o Tinga ontem fez uma partida muito boa, gostei muito da partida dele. E o Kusevich, aproveita que ele jogou um tempo inteiro, né? O Kusevich também eu vou colocar bem. Ganhou bolas aéreas, bolas alçadas, tirou muita bola mesmo que o Kusevich tirou ali no campo de defesa. Teve bem em muitos momentos. Ali aquela jogada que poderia ter tomado gol, foi uma falha geral da equipe, mas eu acho que naquele que o Fortaleza precisava exercer, assim, toda a zaga para mim, eu gostei. Toda a zaga para mim foi o ponto alto. O time praticamente não deixava, muitas vezes, que aí eu acho que é onde entra os laterais, os volantes ali, que eu acho que o Vojvoda não soube proteger bem isso, né? A entrada da área em alguns momentos. Mas, para mim, a defesa toda teve esse papel positivo no jogo. Contra o Sport, o Kusevich deve voltar ao time titular, né? Ou ele vai surpreender a todos e colocar Gaston Ávila no time? Não, o Ávila, se for jogar, para ele jogar mais pela esquerda, né? Aí ele sacaria o Mancha. Mas eu não sei, que aí tem uma sequência de jogos já grande do Mancha. Se for para ter, não sei nem se vai ser o Ávila, né? Pode ser o Tite também, que há muito tempo não joga. Enfim, mas eu ainda manteria o Mancha. Muito bem. Laterais, Mancuso e Diogo Barbosa. O Diogo, eu acho que ele até fez uma partida razoável, com alguns bons momentos, outros nem tanto. Ele saiu bastante irritado quando foi substituído, talvez porque não quisesse continuar, estava se sentindo bem. Acho que até ali no segundo tempo ele estava conseguindo fazer algumas escolhas até acertadas, mas vai ficar com esse razoável mesmo. Assim. O Diogo teve uma dificuldade, porque ele apoiava muito e deixava o Mancha muito no 1 contra 1. Mas é isso, é um pouco da característica. Algumas jogadas de ataque ele exagerou, prendeu demais a bola, mas foi uma partida razoável. Assim, eu discordo também E olha que eu nem sou fã do Diogo, para mim, eu prefiro mais o Pacheco do que o Diogo, mas o Diogo não está fazendo partidas desastrosas, como ele cometeu, por exemplo, a falha, né, no gol contra o Vitória, segundo gol, quando ele não teve nenhuma ação para impedir o chute do Mateuzinho. Já o Mancuso foi muito bem pela direita, mas no segundo tempo acaba participando da jogada, que, na verdade, não foi proposital, perdeu o time da jogada, foi tentar cortar a bola, não acertou a bola, acertou o jogador. Vai ficar com razoável também por conta desse erro, né? Que acaba tirando ponto. Ele tinha tudo para receber também uma boa avaliação. O Mancuso voltou a jogar bem, já tem, eu acho, uns 3-4 jogos que o Mancuso apresentou um bom futebol. Ainda tem uma carência muito grande para marcar. Acho até que o Vojvoda pode pensar numa outra ideia,
É porque é aquela coisa, se ontem tivesse entrado o Gaston Ávila no lugar do Diogo Barbosa, e quem tivesse cometido o pênalti fosse o Ávila, aí teria acabado por completo, né, a chance do Ávila jogar. Mas eu acho que o Vojvoda precisa ainda dar oportunidades para o Ávila. E quando eu digo isso, porque obviamente você não pode ser condenado, acho que a palavra até é essa. O Ávila não pode ser condenado por 3 erros que ele cometeu e, em certa parte, por responsabilidade do Vojvoda. Porque, por exemplo, o caso do Pikachu, né? O Pikachu ele cometeu erro e jogou mal contra o Palmeiras. Colocar o Pikachu no próximo jogo é um risco. E se por acaso o Pikachu entra no jogo e comete de novo o erro, aí já é responsabilidade do treinador. Por isso que eu acho que aquele jogo do CRB foi uma irresponsabilidade do Vojvoda, como ele fez, por exemplo, com a entrada também hoje não, no caso ontem, do Dylan Borrego, né? Daqui a pouco eu vou falar. Mas vamos primeiramente ali para o meio, né? Isso. O Zé Wellison, né? Paul Fernandes e Caleb. Foi o meio campo ideal para ontem? Eu não gostei não do meio de campo, mas o meio de campo não jogou tão mal assim, claro, alguns abaixo, outros acima. Zé Wellison, por exemplo, foi um jogador que eu gostei muito do jogo dele. Ele tomou amarelo no primeiro tempo, em que ele tirou de bola, o que ele ganhou de bola, o que ele recuperou bola para gerar o contra-ataque, foi muitas vezes. E é por isso que eu não consigo entender porque que o Zé Wellison ficou preterido por um determinado momento. E aí, muitas vezes, é isso que o Vojvoda faz. O cara apresenta um bom jogo, aí depois o cara fica 2 jogos sem ser relacionado, 3. O que é que acontece? Como aconteceu com o Zé Wellison, né? Ele perdeu o time dele, perdeu, sabe? Então, é isso. Então, o Zé, para mim, jogou muito bem. É, para mim, tal qual a variação do Tinga. É um verde mais forte. Eu gostei muito do jogo do Zé Wellison, muito mesmo. Foi aquele Zé Wellison que a gente conhece muito bem de roubar a bola, de criar. Assim, foi uma peça bem importante em boa parte do jogo. Então, o Zé aí nota mais alta. Paul acho que fez uma partida boa. O primeiro gol, né, que foi o pênalti sofrido pelo Davidson, é um passe do Paul Fernandes bem executado. Teve bons momentos do jogo. Acho que em alguns momentos teve uma furada ali, que ele foi tentar fazer um corte, deu uma furada. Vou ficar com o Paul Fernandes. Acho que foi uma partida boa. Poderia ser entre razoável e boa, assim, porque com o tempo também ele acabou caindo de rendimento. Essas jogadas, às vezes, não passavam muito pelo meio de campo, e o Paul Fernandes até conseguiu ter um controle melhor do meio de campo distribuindo, então vai ficar com um bem aí, tal qual o Davi Luiz, Mancha e Kusevich, né? Um verde meio termo aí para ele. Já Caleb, aí não tem muito o que falar. Não foi uma partida desastrosa do Caleb, mas foi, de novo, uma partida bem inútil, assim. Não aparecia muito para o jogo, não era um jogador que dava uma qualidade para um passe de mais qualidade, não era um jogador que segurava essa bola, sabe? Hoje eu até estava participando há pouco tempo, né, no debate lá da rádio, e alguns colegas falaram que não tem nenhum jogador, e eu discordo completamente. Mesmo o Rossetto não estando bem nesse exato momento, mas o Rossetto é o jogador que sabe fazer isso bem melhor, sabe? Então, me admira o fato do Vojvoda não reparar algo desse tipo, né? A característica de um atleta que sabe ter mais essa bola. Então, Caleb, laranja para ele. Não foi péssimo, mas fez um jogo de novo ruim, um jogo que não condiz da qualidade que ele poderia oferecer. A turma da frente, eu gostei muito do jogo do Alanzinho, gostei muito também do jogo do Davis. O Alanzinho vai ficar com um bem também, tal qual o Paul Fernandes aí, um verde mais fraco aí, porque ele conseguiu segurar bolas no ataque, ele conseguiu... Acho que o Alanzinho ainda precisa, em algumas jogadas, arriscar mais finalizações, algo que ele tinha como arma na época do Ferroviário. Ele sabe finalizar, e ele não está fazendo isso muito, ele está sendo um jogador mais de criação, que está bem, na minha avaliação, está conseguindo fazer, apesar de cometer alguns erros, no jogo do Palmeiras, que eu tinha testado. E o Davidson, para mim, muito bem também. Tal qual o Tinga e Zé Wellison, nota máxima para ele. Não bateu o pênalti bem, eu lembro que na hora do pênalti eu falei na rádio que eu não colocaria o Davidson. O melhor batedor que estava em campo ontem era o Zé Wellison. As cobranças do Zé Wellison são bem melhores. E o Davidson não é um batedor de pênalti. Bateu mal. Que bom que ele bateu pior do que o Lucero. Porque se o pênalti fosse para o lado, talvez o goleiro tivesse conseguido espalmar para o lado. Ele bateu tão mal no meio que a bola voltou para ele e ele conseguiu completar, fazer o gol. Mas os 2 passes, quem dá para o Pikachu, para matar o jogo, é do Davidson. Isso. Sabe? Muito, muito, muito importante. Muito importante. Coisa que a gente não vê o Lucero fazendo muito, né? Não faz. O Lucero, para sair da área para soltar essa bola,
é muito complicado. Então, o Davidson verde mais forte aí para ele. Muito bem. Do time titular, tivemos a maioria com verde, viu? Então, isso, é um indicativo que o time está melhorando, né? Porque o grosso, Fábio, assim, o geral do Fortaleza foi bom mesmo. Teve muito jogador bem. Aí é onde entra, que é o que a gente estava citando, o Kusevich foi talvez o único jogador que entrou com pontos positivos. Não só ele, eu vou trazer o outro, o Breno Lopes. O Breno Lopes também entrou bem. O Breno Lopes, ele que puxa os 2 contra-ataques, que também poderia ter sido gol, né? Aí tá mostrando no replay, né? Não tem problema, não? Ah, sim, é o pênalti do Davis, né? Perfeito. Acho bom tirar o leve strike, não, a gente... Márcio Souza falou que 15 segundos está garantido. Ah, tá, então... Ele entende de direitos autoral, então ele falou que estamos seguros. Mas, enfim, de toda forma, Breno Lopes vai ficar também com o bem. Ele foi responsável direto também por puxar os contra-ataques. Eu acho que na segunda jogada que ele dá para o Pikachu, que o Pikachu chuta para fora, eu acho que ele deu passe fraco demais. Ele poderia ter dado um passe melhor. Tentou uma finalização, que a bola foi para a área, então, assim, entrou bem. E é um jogador que, acredito aí, com esses jogos aí que ele vai acabar entrando, pode até ser titular contra o Sport, acaba sendo uma peça bem importante, né? E precisa... Ali no começo do ano, o Breno Lopes foi muito preciosismo, assim, em algumas jogadas. Às vezes tem que fazer o mais simples e foi uma entrada boa. Aí vem a galera. O Sacha eu vou colocar como branco, porque entrou já na reta final ali, era para dar uma proteção, mas um time muito mal, né, em termos de segurar essa bola, e ele era mais um jogador para recuperação de bola, não para segurar a bola. E Pikachu também, aí não tem outra, ele vai receber a nota mais baixa, né? O vermelho mesmo, de muito mal, muito mal, muito mal. Não só ele, como também o Dila Borreiro. Dila Borreiro também vai ficar com o vermelho, tá ali no lugar do reserva do Diogo Barbosa, pode colocar lá também. Tá muito na conta do Vojvoda, essa substituição. E o Lucero já entrou nos minutos finais, né, que para quem tá olhando, foram 6 trocas exatamente pela concussão do Davi Luiz, é por isso que acabou tendo 6 trocas. Vai ficar com o branco também, já foi ali, faltando 2 minutos para acabar o jogo. E, enfim, aí que não acrescentou nada mesmo. O melhor jogador da partida, para mim, o Davidson. O Davidson, para mim, foi o principal jogador. O Tinga jogou muito bem, o Zé Wallace também jogou muito bem. Os 3, assim, poderiam estar... Os outros 2 poderiam estar recebendo essa avaliação, mas o Davidson, se teve uma chance do Fortaleza sair vitorioso, tudo passou pelo Davidson. Sofreu o pênalti, bateu o pênalti, perdeu o pênalti, pegou o rebote, fez o gol, criou as principais chances de gol que o Fortaleza pudesse ter matado o jogo, o time não matou. E, queira ou não, se teve um jogador que seria responsável direto por essa vitória, caso tivesse acontecido, seria o Davidson, né? Então, fica essa situação aí de melhor jogador. E sobre o Davidson, o Igor fala que o Davidson foi muito experiente na jogada do pênalti, ficou no chão até pararem. Não sei se outros jogadores fariam isso. O juiz demorou, né, para ir no VAR lá. Demorou. Eu, na primeira imagem, que é aquela imagem por trás, eu tinha achado que não tinha sido um toque suficiente, né? Mas quando mostrou a câmera lateral, que até o VAR utilizou, ficou muito claro, né? Que o jogador acerta como a própria jogada do Mancuso, né? Cometendo a penalidade, que aí era até um lance mais fácil, né? O Mancuso vai tentar cortar e só acerta o jogador, tanto que o VAR nem precisou interferir. O juiz já tinha marcado em campo. Vojvoda. Cara, eu não gostei da escolha do meio de campo, mas funcionou em certa parte o meio de campo. Ele demorou para trocar, eu não gostei disso também. Já com 55 minutos, já estava amarelado o Diogo Barbosa, mancha, e ele demorou para trocar. E quando ele veio com as trocas, é bom lembrar que ele já tinha feito a troca, né? O Kusevich entrou no lugar do Davi Luiz. Quando ele veio com o Pikachu, eu não achei errado, certo? Porque assim, a gente também não pode ser engenheiro de obra pronta. Colocou o Pikachu perdeu 2 gols. Não, a escolha era certa, era colocar o Pikachu. Não tinha muita opção também, né? Isso, exato. E colocar o Mancuso na esquerda também, o pênalti não saiu por conta dessa troca. A gente sabe que o Mancuso marca mal. Por isso que eu falei, poderia ser o Ávila, enfim, um jogador que marcasse melhor. De toda forma, não vamos trabalhar em cima do que aconteceu depois, certo? Durante o jogo. Quando eu vi na beira do gramado o Dila Borreiro, eu não acreditei do que ele estava fazendo. Porque tinha muito tempo ainda dentro de campo para você ter um jogador que é... A família dele estava lá, Thiago Minhoca. Aí não ia botar o cara? Tinha que botar. Pô, faz ali uma sessão de fotos depois, pô. Faz um vídeo, faz homenagem no estádio. Sabe? Isso é reconhecer que o jogador é importante, sabe que a família dele é importante. Não esse constrangimento que o Vojvoda proporcionou. Olha a vergonha que o Dila Borreiro mostrou para a família dele, entendeu? Ele caiu no chão sozinho, ali, por uma leve pancada na cabeça.
Foi isso que a família dele foi ver. Ele fingindo uma agressão ali que, na verdade, não aconteceu. Então, o Vojvoda, infelizmente, eu vou colocar um laranja, porque eu acho que o time conseguiu produzir um bom jogo, certo? É um laranja. Mas as escolhas dele, a postura do time nos minutos finais, parecia que o Fortaleza tinha... E eu até acho que ficou com um jogador a menos, né? Porque o Dila Borreiro não acrescenta... O Caleb já estava mal, pô. Já estava mal. Por que você coloca um jogador que não acrescenta nesse sentido, sabe? Então, esse jogo podia estar só nas costas do Pikachu e do Mancuso. Mas o Vojvoda deu margem, deu muita margem, né? Assim, as trocas não causaram efeito e não olhou os garotos que poderiam ter ajudado, que ajudou muito a ele a tentar buscar um empate contra o Palmeiras. E nessa, ele basicamente tira, né, a possibilidade de mais um jogador que pudesse acrescentar. Então, fica o laranja aí para o Vojvoda. Muito bem, então o campeão avaliado, avaliações feitas aí para a equipe do Fortaleza, né? A gente vai ver aí o gol do Bucaramanga, né? O pênalti que bate na trave e entra e ninguém reclama, né? Até acho que os jogadores de trás até meio que comemoram, né? Os reservas ali. Verdade, verdade. Mas o VAR auxiliou. Se não tivesse VAR, passava, viu? Esse pênalti, eu acho que o juiz não ia dar gol, não. Não, mas a mesma coisa também, se não tivesse VAR, não teria tido pênalti na Fortaleza. Seria 0x0. Sem o VAR seria 0x0. Bem lembrado. Bom, manda um abraço aqui pra galera que interagiu, né? Nesse horário um pouco diferente aqui, né? Do 45 minutos. O Igor esteve por aqui, o Michel Xavier. Fala que mesmo mal, o Fortaleza vai ganhar do Sport dele. O torcedor do Sport não tá muito confiante, não. O João Marques fala que é uma maldição esse time do Fortaleza. Terminou 24 bem, iniciou 25 com o mesmo elenco. Impressionante. O JH tá por aqui. O Ex Rocha faz um trocadilho aqui com o Bucaramanga. O JH também. Enfim, valeu para todo mundo aí. O João Pedro, né, também sempre por aqui. O Igor Coutinho. Enfim, valeu para todo mundo que interagiu. É isso, Thiago Minhoca. Tem que vencer o esporte, né? Se ressuscita o esporte, aí a crise aumenta um pouco, né? É isso. Mas temos uma live. A gente teve que gravar à tarde de hoje, porque de fato terminou muito tarde. Saí de lá 1h30 da rádio, cheguei quase 2 horas em casa, então por esse motivo gravamos aqui um pouco tardiamente. Mas hoje, mais tarde, teremos live, né, Fábio? Bahia entrará em campo, um jogo importantíssimo para o Bahia. E, enfim, né? Vamos ver o que é que a equipe baiana vai ter. E o André Luiz manda um superchat aqui no finalzinho. Ele fala que a torcida do Sport tá torcendo pelo Fortaleza para a Peppa cair. Tem esse outro lado, né? Eu acho que não precisa ter a derrota, não, sabe? O Louser foi demitido do CRB ganhando do Fortaleza no Castelão, é bom lembrar. O CRB ganhou do Fortaleza e mesmo assim foi mandado embora. Mas eu acho que se o Fortaleza ganha realmente do Sport, eu acho que aí o Peppa não resiste. Não, se quiserem continuar é porque querem cavar um buraco. Em casa, né? Contra um Fortaleza que não tá tão bem assim, né? Então é um jogo ali pro Sport recuperar, como o Vitória aproveitou, né? Sim, o Vitória aproveitou isso contra o Fortaleza. O Fortaleza tem dado essa condição para os adversários que estão vivendo uma crise, né? Aliás, é o duelo dos treinadores que eu acho que tem mais derrotas na temporada, viu? Porque os que tinham foram demitidos. Né? Foram demitidos, o Fortaleza tem 9 derrotas na temporada, Pepa tem 10 derrotas na temporada. Então, 2 equipes em crise. É isso, Thiago Minhoca. Valeu aí pela companhia, né? Pela análise aí de Bucaramanga 1, Fortaleza também 1. Valeu, Márcio Souza, aqui na direção e nos trabalhos técnicos. E para todo mundo que acompanhou, deixa o like aí, não se esquece. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Hoje tem pós-jogo do Bahia, né? Falando de Libertadores. E no final de semana, claro, cobertura completa aí dos principais times nordestinos na Série A, C e D, tá? Então, já anota na sua agenda, tanto sábado como domingo, repleto aí de conteúdo para vocês. Valeu, Minhoca, valeu todo mundo, tamo junto e até a próxima.